aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês? Na paz de Jesus? Vamos ver a rodada desse meio de semana, como é que fica? E uma correção. O Bahia que tem um jogo a mais do que o Palmeiras e não, como eu disse, 2 jogos a menos o Bahia teria, tá bom? Então o Bahia tem um jogo a mais do que o Palmeiras, valeu? O Palmeiras tem 23 jogos e o Bahia tem 24 jogos. Eu falei o avesso. Voltamos já já. E aí, minha galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Vamos para um bate-papo de mais alguns minutinhos? Apenas uma correção, né? Volto a reafirmar isso, que quando eu falei do Palmeiras, o Palmeiras tem 23 jogos, com 49 pontos. E o Bahia tem 24 jogos, com 40 pontos. Bom? Então a classificação do Campeonato Brasileiro é o Flamengo 54, Cruzeiro 50 e Palmeiras, terceiro colocado, 49. A distância do Palmeiras para o quarto colocado, que é o Mirassol, é de 7 pontos. Palmeiras com 49 e o Mirassol com 42. Essa distância é imensa, tá certo? Então Mirassol 42, Botafogo 40 e Bahia 40. O Botafogo é que tem um jogo a mais do que o Bahia. O Bahia tem 24 e o Botafogo tem 20. O Bahia tem 24 e o Botafogo tem 25 jogos. Bahia tem 40 pontos e Botafogo 40 pontos, tá certo? Então abaixo do Bahia, ainda abaixo do Bahia vem o São Paulo com 35. Aí sim, o Bahia tem 40 pontos, o São Paulo tem 35 e o São Paulo tem um jogo a mais do que o Bahia. Tá bom? Então o Bahia tem 5 pontos a mais do que o São Paulo em ponto, e o São Paulo tem um jogo a mais do que o Bahia. Para esclarecer isso tudo direitinho. E agora no meio de semana, aliás, hoje, né? Hoje vai ter um jogo. Atlético Mineiro e Juventude. Atlético Mineiro e Juventude jogam hoje, às 21h30. E amanhã tem Palmeiras e Vasco, às 19 horas, Mirassol e Bragantino, também às 19 horas amanhã. Sport e Fluminense, também amanhã às 19 horas. Ainda também amanhã, Internacional e Corinthians. Amanhã, Santos e Grêmio. Amanhã, aí sim, Bahia, Botafogo versus Bahia amanhã, às 21h30. E já na quinta-feira tem Vitória e Ceará, às 19 horas. Fortaleza e São Paulo, às 19h30. Cruzeiro, Flamengo e Cruzeiro, às 20h30. Eu estou falando isso aqui já na quinta-feira, certo? Às 20h30. Então, Flamengo e Cruzeiro, o último jogo, quinta-feira, às 20h30. E às 19h30, Fortaleza e São Paulo. Às 19 horas de quinta, Vitória e Ceará. Tá bom? Já o Bahia joga amanhã, quarta-feira, às 21h30. Como eu já falei para vocês, o Bahia tem um jogo a menos do que o Botafogo. E na pontuação, 40 e 40. Vamos ver se saiu alguma pré-escalação do Bahia. Mas o que a gente gostaria de dizer é o seguinte: para aqueles torcedores do Bahia que são pessimistas, que torcem para 2 clubes, ou 3 ou 4, né? Que fica fazendo comparação do Bahia com outro time que vai jogar, com o lado do time do Sul. Se vai jogar com o Flamengo, acha que o Bahia vai perder. Se vai jogar com o Palmeiras, acha que vai perder. Isso aí é de você como torcedor, exclusividade sua. Você escolheu torcer para 3, 4 times e fica pensando nessas coisas, né? Eu sou torcedor do Bahia único e, para mim, o meu Bahia vai ganhar de todo mundo. Acabou, eu entro em campo para ganhar de todo mundo. Não tenho o outro time para me encostar, eu não tenho outro time para torcer. Eu só torço para o Bahia. E falando em Bahia, o Vitória entrou com uma solicitação da CBF para que o jogo do Bahia, aliás, do Vitória e Bahia, jogo esse
que está marcado para as 21h30. Deixa eu ver aqui direitinho. O Vitória entrou com uma solicitação pedindo para a CBF trazer esse jogo para um horário melhor, tá certo? Pela dificuldade de transporte, tudo isso. Aí tá certo o Vitória, fazer jogo nesse horário é meio complicado. Vitória solicita à CBF a antecipação de horário, né, do Bavi, por motivo de segurança. Os argumentos usados são os argumentos plausíveis, que o justifica, e a CBF não mudar é complicado. Então o jogo está marcado para as 21h30, né, no Barradão, e ele pede antecipação para as 19h30. É uma reivindicação justa, pela dificuldade de transporte, né, a localidade, a criminalidade, e aí, evidentemente, afasta alguns torcedores, né? Principalmente aqueles torcedores que são os mais jovens, criança, os mais idosos, aí tem dificuldade de transporte, tudo isso, e prefere não ir, deixar para ir no horário mais cômodo. E o Bavi é sempre um jogo que requer um pouco mais de segurança, um pouco mais de exigência do sistema de segurança, né, por conta de ser um clássico local e exige tudo isso. E o Vitória realmente pediu antecipação para as 19h30 em vez das 21h30. Certo? Parabéns aí para a diretoria do Vitória. Eu espero que a CBF acate o pedido do Vitória. Não é para atender bandeira de televisão, não. Prioridade é atender a solicitação dos clubes. Certo? É a solicitação dos clubes que tem a atender. O Bahia que retornou sua atividade no dia de ontem, já com o seu pessoal, né? O Bahia que retornou com sua atividade depois do jogo do Palmeiras. Aquilo que eu falei, o lugar de chorar, você sabe onde é. E o Bahia que tem hoje a terceira melhor média de público do Campeonato Brasileiro. O Bahia que tem hoje a terceira melhor média, né, de público do Campeonato Brasileiro. O Bahia que, deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, ó. Bahia ostenta a terceira melhor campanha como mandante no Brasileiro. Média de público, como mandante. Desculpe, como mandante. Ostenta a terceira melhor campanha como mandante no Brasileiro. Tá aqui. O Bahia segue fazendo da casa de aposta ali na Fonte Nova um dos seus maiores trunfos no Brasileiro. Após 12 jogos no estádio, o tricolor soma 27 pontos, conquistado como mandante, e aparece como o terceiro melhor desempenho de competição desse cenário. Atrás somente do Flamengo, Cruzeiro, né, ambos com 31, o Bahia com 27. O retrospecto em Salvador é consistente. 8 triunfos, 3 empates e apenas uma derrota. 20 gols marcados e 10 gols sofridos. Esse é o desempenho do Bahia dentro da área da Fonte Nova. E aquilo que eu digo é o seguinte, quer pensar em ser campeão, quer pensar em ser uma boa campanha, primeiro você tem que fazer o seu dever de casa. Se você não faz seu dever de casa, lá fora é complicado. Todo mundo dentro de casa tem que fazer seu dever. Partindo desse princípio, faça seu dever dentro de casa e lá fora vai buscar os pontos que precisa para preencher um pouquinho isso. Agora, se dentro de casa ficar tomando porrada, empatando, meu amigo, e lá fora, tomando porrada também, qual o caminho? O caminho é ir lá para baixo, né, para ficar na zona. Zona essa que o Vitória se encontra, e no segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Vitória tem a pior campanha. No segundo turno do Brasileiro, o Vitória é a pior campanha. Se fosse só classificar o segundo turno, o Vitória seria a zona. Está na zona, mas seria o último colocado. Pra você ter ideia. Então, fica assim o Vitória na zona de rebaixamento, para não dizer que eu não falo aqui do Vitória, né? Falar do Vitória, que tem um dia que eu não falo do Vitória, a galera, fala aí do Vitória, tal. Então tá aí. O Vitória tem uma outra polêmica, que o árbitro que vai apitar o jogo do Vitória é o mesmo daquele que apitou com o Fluminense e expulsou o Dudu, expulsou outro jogador do Vitória, e o pessoal do Vitória está retado com esse árbitro. E ele vai apitar o jogo do Vitória com o Ceará, me parece. Deixa eu ver se ele é o árbitro desse jogo, antecipação do horário, deixa eu ver aqui se fala sobre a questão do árbitro. Vou ver aqui essa questão aqui agora. E ele é que vai apitar o jogo do Vitória e que teve aquela polêmica lá com o Fluminense. Isso. O árbitro do duelo entre Vitória e Fluminense, o paulista Matheus Candança, né? Voltará a apitar uma partida do Leão, dessa vez contra o Ceará, nessa quinta-feira, dia 2
às 19 horas no Barradão, pela 26ª rodada do Brasileiro Série A. A escala completa ainda não foi divulgada, só foi divulgada só o árbitro. E esse árbitro, né, o duelo contra o Carioca, há 2 semanas, no último dia 20, ficou marcado pelas expulsões de Dudu e do zagueiro Igor Rabelo. Ambas no primeiro tempo. Na partida, Dudu recebeu um cartão amarelo, esse jogo eu assisti, aos 30 segundos de jogo. Depois, aos 25, foi expulso. Segundo amarelo, e foi expulso. Já o Igor Rabelo também foi expulso por 2 cartões amarelos. Um aos 44 e outro aos 48. Aí fica difícil a questão da indisciplina no time. O Bahia botou um jogador caríssimo para fora. Rescindiu o contrato por causa de indisciplina. E tá aí. E o histórico de Dudu, não precisou falar, que o torcedor já sabe, a diretoria já sabe. Né? Ele é um cara que tem essa disciplina, está sempre com os responde. David Duarte treina parcialmente com o grupo, né? Em representação do Bahia. Então o Bahia se reapresentou no dia de ontem. O elenco do Bahia voltou aos trabalhos nessa segunda-feira, no CT Evaristo de Macedo. Voltou aos trabalhos após o jogo contra o Palmeiras. A atividade começou com o trabalho de ativação da academia e, segundo, parte do grupo foi a campo se dividir em 3 equipes em atividades. Então, depois do jogo contra o Palmeiras, o Bahia se representou, né, no horário da tarde, para fazer as suas atividades, para a gente retornar, para enfrentar amanhã o Botafogo. Não dá tempo nem de comemorar, né? Não dá tempo nem de curtir, como diz o ditado. Vem outro jogo, que é o Botafogo. Jogo esse, que o Bahia está ali a 40-40, e o Bahia vai enfrentar uma maratona. Foi o Palmeiras agora, quarta-feira, amanhã, tem o Botafogo, e vai enfrentar o Flamengo no domingo. Olha que essa trinca aí não é brincadeira não, viu? É uma demonstração de que o Bahia, passando por esses, significa que a gente está na competição de volta com o melhor que a gente tem. E o próximo jogo do Bahia, como eu disse, é o Flamengo, depois do Botafogo é o Flamengo. E depois desse jogo contra o Flamengo, para você ter ideia, o Bahia vai enfrentar no domingo o Flamengo, depois o Bahia vai enfrentar o Bavi. Bavi, isso que a princípio, eu já falei, está marcado para às 21h30 do dia 16/10. É o Bavi. Então o Bahia enfrentou o Palmeiras, vai enfrentar o Botafogo, depois enfrenta o Flamengo, que é no domingo, Botafogo amanhã, Flamengo no domingo, e dia 16 enfrenta o Vitória. Tá certo? Então, para você ter ideia, e nesse Bahia enfrenta o Vitória fora e o Botafogo fora. Depois desse jogo contra o Vitória, o Bahia vai enfrentar o Grêmio aqui dentro, que é no dia 19, às 20h30. Então tá aí. O que a gente espera é que o Bahia amanhã possa fazer um grande jogo, que comece a se encaixar, né, com essas peças que o Bahia tem colocado, porque é a opção que tem pelos jogadores que tem contundido, e a gente espera que o Bahia possa fazer um grande jogo amanhã e sair com um resultado positivo, que é o que interessa para todos nós. E almejar 1 ponto a mais, 3 pontos a mais na tabela e se afastar um pouquinho do bloco ali de baixo, já que o Bahia tem 40 pontos e o São Paulo tem 35, e o São Paulo tem um jogo a mais. E o Bahia, no dia da manhã, ganhando do Botafogo, trabalhar para ganhar do Botafogo, a gente se distancia mais do grupo de baixo. Isso dá uma gordura para a gente, para não ser pego fácil, como a gente foi pego nesses jogos que o Bahia terminou perdendo 3 jogos aí, foi para o Mirassol, e depois veio A, veio B, vai perdendo esses jogos, complicando e causando instabilidade no grupo, causando desconfiança no grupo, já que a boa parte dos jogadores do Bahia, que são jogadores de ponta, que a gente considera jogador que vinham se destacando bem, foram jogadores que se contundiram. Né? O David Duarte, que vinha ali se enturmando bem com o Mingo, né? O argentino Mingo, já que o Bahia lá atrás tinha o Gabriel Xavier e o Canives, que eram os 2 zagueiros, lembra? Depois se contundiu, os 2, Gabriel Xavier até voltando agora, Canives não voltou ainda, aí o Bahia teve que refazer sua zaga com David Duarte e Mingo. Lembra disso? Que agora o Bahia perdeu o David Duarte
volta o menino Gabriel Xavier, que está jogando ao lado de mim. O Bahia perdeu no meio de campo Caio Alexandre, que é o área de ligação ali da defesa com os seus jogadores lá na frente, nossos jogadores. Perdeu em contusão. Mas também nesse período, o Bahia perdeu o Edemir, por contusão, que voltou fazendo gol. Vendeu, né, o Lúcio Rodrigues. E do lado esquerdo, nós perdemos o Eric Pulga, mas recebemos o Sanabria, que está dando ali para o gasto, está dando bem. É um jogador muito bom ali, substitui muito bem o Eric Pulga. Eu queria até que ele jogasse um do lado direito e do lado esquerdo para a gente ver quem é desses dois jogadores, que é o Eric Pulga e o Sanabria, ver se alguns desses pode ser aproveitado do lado direito, quando o Edemir, o próprio o Kaique não estiver em condição, ou quiser que poupar alguém, a gente poder contar com eles. É isso que a gente espera que o Bahia possa fazer amanhã, um grande jogo, e sair de lá com um resultado positivo que interessa pra gente. Obrigado a todos vocês. E que venha o Botafogo. Tem que reclamar de nada. Se você torce para 3, 4 times, o problema é seu. Vou para lá, vamos para lá e vamos para ganhar, que é o que interessa pra gente. Obrigado a todos, até o próximo bate-papo.